Cada vez mais brasileiros têm buscado nos concursos públicos a oportunidade de estabilidade profissional e crescimento na carreira. Mas a aprovação exige muito mais do que apenas estudar, gente. É preciso planejamento, estratégia, disciplina, preparo emocional. Afinal, como organizar a rotina? Escolher os conteúdos certos, evitar erros comuns ali durante a preparação? Quem vai esclarecer, responder essa e outras dúvidas para a gente é o professor de português, especialista em concursos públicos, Sidney Martins. Boa tarde, professor Sidney, tudo bom? Tudo bom? Maravilha tê-lo aqui juntinho com a gente, ainda mais com essa gama, né, de vagas, mais de 230 mil vagas aí e muitos concurseiros querendo uma dessas vagas. Professor, para quem está ali, né, e quer uma dessas vagas, viu na reportagem, mas está começando, né? Vai dar o pontapé inicial hoje, por exemplo. Qual que seria um primeiro passo para uma preparação certeira? A primeira coisa é aceitar que não existe milagre. Então não pode se iludir. É um processo. Então eu tenho que aceitar que é um processo que eu não vou passar de uma hora para outra. E depende muito da minha base. Se eu tenho uma base excelente, uma base boa, normalmente eu acabo passando mais rápido. Mas se a minha base for muito ruim, eu tenho que aceitar isso. Então não vou aprender de primeira porque ninguém aprende de primeira. Eu vou precisar de repetição. Então, eu vou me organizar para estudar pelo menos todo dia um pouquinho. Eu até falo para os meus alunos que no início, enquanto não tem edital aberto, eles devem estudar de segunda a sexta os conteúdos do último edital e no sábado fazer uma revisão do que eles viram durante a semana. Como é que é essa revisão? Dos assuntos que eles anotaram e estudaram e também com questões em cima do conteúdo semanal. Terminou essa revisão, deixa o sábado livre e o domingo livre também. Por quê? Porque se exagerar no primeiro momento, eles vão desistir. Ah, tá muito puxado, tá muito pesado. Eles vão ter que desistir de algumas coisas. Só que no primeiro momento nem todo mundo está preparado para isso. Então eles precisam saber fazer as escolhas. Como a gente diz para os nossos filhos, tem hora para tudo. Então, no estudo também tem hora para tudo e ele precisa curtir a família. Imagina só, vou estudar de domingo a domingo, vou estudar em todos os horários, daqui a pouco eu não vou ao aniversário da minha mãe e aí vou ficar chateado porque não fui ao aniversário da minha mãe. E se eu for, eu vou ficar lá, eu podia estar em casa fazendo questões. Então ele tem que estudar de segunda a sexta, teoria e questão, e no sábado a revisão e deixa o resto do sábado e o domingo livre. Ah, mas e agora tem o edital aberto? Bem, se tem o edital aberto, já sabe quando é a prova, já sabe o horário da prova, aí vai ter que estudar de domingo a domingo. Aí continua a rotina de segunda, terça, quarta, quinta e sexta e sábado com a revisão, só que agora no domingo tem que colocar os simulados. Muitos concurseiros bons não passam porque não fazem simulados de verdade. Ele faz um simulado quarta-feira, à noite, e aí o rendimento dele é de 90%. Quando ele vai fazer a prova, cai para 60%. Mas por quê? Porque ele nunca fez um simulado. Se a prova for domingo de manhã, e geralmente a pessoa acorda meio-dia, como é que ela vai mandar bem numa prova que ela teve que acordar às 6 horas da manhã ou 5 horas da manhã e fazer a prova ali 9 horas da manhã? Era um horário em que ela estaria dormindo. Então, por isso alguém precisa orientar que ela precisa fazer o simulado no dia e no horário da prova para preparar a mente e o corpo para aquela jornada que é muito difícil, muito puxada. Olha, olha, professor, parabéns. Eu nunca vi ninguém esclarecer com tamanha clareza, né? Como estudar e riqueza de detalhes do que fazer. Aí, professora, nós temos assim, os concurseiros que eles não têm um passarinho para dar água, né? Solteiros, nananã. Aí nós temos também os concurseiros que eles trabalham, né? Precisa trabalhar durante o dia, talvez. Tem uma família, talvez é pai de família. Como que a gente faz para conciliar agora? Você sabia que geralmente o que tem mais trabalho e o que tem menos tempo é o que passa primeiro? Olha só. Porque aquele que tem muito tempo, não tem um passarinho para dar água, ele é desorganizado. E ele acha que vai passar na hora que for possível. Só que, por isso, acaba demorando mais. E aí, ele se estende num dia. Ah, hoje eu estou com um dia livre. Ele estuda 8 horas naquele dia. E aí, pifa a máquina. Ele no dia seguinte não consegue. Ele fica cansado. Aí, daqui a pouco, vai desmotivando e acaba abandonando. O que tem pouco tempo, ele se organiza porque tem que fazer assim. O ideal, o cenário ideal é estudar no melhor momento. Ah, qual é o meu horário de rendimento melhor? É de manhã, então vou estudar de manhã. É à tarde, vou estudar à tarde. É à noite, vou estudar à noite. Mas e se eu não tiver esse horário?
Nesse horário eu estou no trabalho, não tem problema, nós somos extremamente adaptáveis. Então, se você começar, 2 semanas depois já virou o teu melhor horário. Se você conseguir, no começo, estudar só meia horinha, já tá bom. Pois com o tempo você vai se adaptando e vai aumentando. Daqui a pouco é 1 hora, daqui a pouco 1h30. 2 horas, na minha opinião, já é o suficiente. Claro, abrir o edital, se puder intensificar para 4 horas, se tiver, perfeito. Mas se não tiver, pode continuar naquela rotina. Até porque concurso, eu não faço para passar, eu faço até passar. Um grande problema é que os concurseiros, eles... eu quero passar, por exemplo, na prova do DEPEN, que vai ter aqui no Paraná, em Catanduvas. Aí abre o edital, ele quer passar naquele concurso. E se ele não passa, ele desiste. Ele tem que entender que ele tem que valorizar a trajetória e não a etapa final. Se eu passar, eu sou o sinistro. Se eu não passar, eu sou um derrotado. Não, tem que valorizar a trajetória. Se eu comecei e em 2 meses eu saltei de 10% para 70% de rendimento, eu evoluí muito e tenho que comemorar. Sidney, mas quem passou acertou 85%, muito mais do que eu. Com certeza já vinha estudando há mais tempo que você. Então, apenas continue, apenas persevere. Os concurseiros, eles confundem essa história de estudar com constância. Eles acham que a constância é quando abre o edital. Abre o edital, passei a estudar todo dia. Aí a prova, normalmente, depois da abertura do edital, ocorre 2 meses depois. Isso não é estudar com constância. Isso é estudar apenas todo dia depois da abertura do edital. Estudar com constância é com organização, é com antecedência, é bem antes da abertura do edital. Porque eu tenho que visualizar o mesmo conteúdo várias vezes. Na melhor das hipóteses, pode ser a melhor aula do mundo, eu posso ser um excelente aluno, eu absorvo apenas 30% do que foi dito na aula. Mas como é que eu vou conquistar 50%, 70%, 80%, 100%? Com repetição. Então, na segunda vez, vai para 50%. Na terceira vez, para 70%. Na quarta, para 80%. Mas isso é chato. E é por isso que vale a pena quando passa. Não é fácil. Legal é beber cerveja na beira da praia. Estudar para concurso não é tão simples assim. Mas quando eu entendo que não é tão simples assim e aceito, com o tempo fica até prazeroso. Maravilha. Professor, e em relação, por exemplo, ao emocional, né? A gente fala bastante, ultimamente, de saúde mental para tudo. Para concurso, a gente também tem que ter ali o emocional bem equilibrado? Como que é? Com certeza. Se a pessoa já sabe que tem um problema mais sério, eu recomendo até a procura de um profissional. Tem que procurar um psicólogo. Às vezes, alguns até psiquiatra. Mas se não é o caso, se eu apenas estou ali começando e tenho uma ansiedade natural de qualquer iniciante em alguma coisa, eu posso eliminar essa ansiedade com coisas muito simples. Uma delas é beber água. Às vezes a pessoa está de bobeira vendo uma novela, aí quando vai estudar, fica com aquela sensação de sono, dor de cabeça e dispersão. É falta de hidratação. Olha. Então, se a pessoa não bebe água quando estuda, ela tem mais dificuldade de aprender. Então, ela precisa se hidratar. Uma segunda dica muito simples e fácil de fazer é um belo de um alongamento antes de começar a estudar. 5 minutos antes, mas não é aquele que você só... É um alongamento mesmo. Por quê? Porque você começa a mandar para o cérebro que daqui a pouco vem algo bem mais pesado. Então você vai relaxando corpo e mente para aquele momento. Então a tendência é compreender melhor o conteúdo, porque você fica mais atento. Olha só, gente, quantas dicas maravilhosas que o professor Sidney deu pra gente aqui. Poderíamos ficar aqui, eu tenho certeza que os concurseiros que estão nos assistindo, fica mais, Sidney, mas calma, ele volta aqui com outros temas. Afinal de contas, ao longo do ano todo, né, nós temos provas aí, tudo que vai acontecendo, e a gente vai trazendo essas dicas pra vocês no Vitrine. Muito obrigada, professor. Eu que agradeço. E até uma próxima, Até uma próxima.